Olha, você tem duas escolhas aqui: matar ou morrer. Você escolhe. Essa frase fazem vocês lembrarem de quem? Claro que de uma das personagens mais meigas e caridosas do mundo dos games. Claire Redfield está marcada nas nossas infâncias por estar praticamente desde o início da franquia Resident Evil. E também por representar aquela menina forte, mas também de coração muito bom. Querem saber tudo sobre a história dessa personagem? Venham comigo para mais um vídeo no quadro Loucos por História. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal João Victor BR, e hoje lhes trago mais um vídeo do quadro Loucos por História. Na semana passada tivemos a história completa de Chris Redfield, não é? E hoje teremos a história da irmã dele, a queridíssima Claire Redfield. Então desde já peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, quem ainda não for inscrito, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Prometo que não vão pagar nada para fazer isso, viu? Bora pro vídeo. Conhecendo os maus frutos da Umbrella. Em setembro de 1998, sem ter notícia de seu irmão Chris, Claire parte para Raccoon City para procurá-lo. Completamente alheia ao caos que tomava conta da cidade, Claire logo é surpreendida pelo ataque de zumbis, mas conta com a ajuda do policial novato Leon Kennedy para sobreviver. A bordo de uma viatura abandonada da polícia, os dois resolvem partir para a delegacia para buscar abrigo, mas acabam se separando após uma colisão com o caminhão desgovernado. Claire segue pelas ruas para encontrar Leon na delegacia. Ela logo encontra na loja de armas de Robert Kendo em seu caminho. Infelizmente, o comerciante é atacado por um grupo de zumbis que invade a loja através da vitrine. Chegando à delegacia pela porta principal, Claire encontra o local extremamente vazio, exceto por Marvin Branagh, um policial extremamente ferido. Ao questioná-lo sobre Chris, ela descobre que a polícia não tem contato com a STARS há dias. Posteriormente, Claire encontraria Marvin novamente em seu escritório, mas dessa vez ele estaria dominado pelo T-Vírus e transformado em um zumbi. Ao investigar os andares superiores da delegacia, Claire chega ao escritório do esquadrão e encontra o diário de seu irmão. Nas páginas, ele relata as atividades ilegais da Umbrella e pede perdão à irmã por partir sem avisá-la. Chris havia feito isso para protegê-la, mas acabou levando a caçula para o olho do furacão. Ainda na delegacia, Claire encontra uma menina fugindo de zumbis e a segue, mas acaba encontrando Leon. Os dois passariam a se comunicar por rádio e combinam que ela procurar pela garota enquanto ele buscará uma saída da cidade. Na busca pela sobrevivente, Claire encontra o maníaco-chefe de departamento da polícia, Brian Irons, sobre a mesa do seu escritório. Jazia o cadáver da filha do prefeito da cidade. Irons havia sequestrado a moça e assassinado após o surto do T-Vírus tomar conta de Raccoon City e planejava empalhá-la. Claire finalmente consegue encontrar a menina e descobre que seu nome é Sherry Birkin. Ela estava na delegacia após seguir as instruções dadas por sua mãe. A menina conta a Claire que está sendo perseguida por um monstro. Ao ouvir um urro, a menina foge assustada. Claire a reencontra posteriormente após descobrir a passagem para esgotos através da garagem. Sherry Birkin novamente foge e diz a Claire que está ouvindo seu pai chamá-la e precisa de ajudá-lo de alguma forma. Persistindo nas investigações, Claire descobre que Brian Irons, o delegado, possuía relações estreitas com a Umbrella para cobertar parte das ações ilegais da empresa. Ele conta à moça que o monstro que persegue Sherry é o próprio pai da menina. Ele ameaça matá-la, mas é literalmente rasgado no meio por um dos embriões G que estavam se desenvolvendo em seu corpo. Claire e Sherry se reencontram e tentam escapar através dos esgotos. As duas acabam sendo surpreendidas por William Burke, pai de Sherry, transformado em monstro. Durante a fuga, as duas se separam acidentalmente e Sherry é infectada por um embrião G. Na busca por Sherry, Claire encontra Annette Burke, a mãe da menina, e descobre o que aconteceu nos esgotos alguns dias antes. William foi atacado por uma equipe tática da Umbrella e se infectou com o próprio G-Vírus, transformando-se em um monstro. O ataque também resultou no vazamento de amostras do T-Vírus nos esgotos, espalhando o vírus pela cidade. Claire reencontra Sherry e a menina começa a apresentar sintomas da infecção pelo G-Vírus. A moça deixa o local seguro enquanto busca alguma forma de ajudá-la. Ela reencontra Annette nos laboratórios, mas as duas são surpreendidas por um grave urro. Indo em direção ao som, Annette é surpreendida por seu marido William Burke e é assassinada pelo marido transformado. Pouco antes de morrer, a pesquisadora entrega a Claire instruções para a síntese de uma vacina experimental contra o G-Vírus. Rapidamente, ela entra em contato com Leon e pede que ele vá curar a Sherry enquanto ele vai sintetizar a vacina. Retornando ao trem de fuga do laboratório com a vacina em mãos, Claire é surpreendida por William Burke em uma nova forma. Após um confronto, ela finalmente embarca no trem e administra a cura em Sherry, que recobra os sentidos. Após salvar a menina,
o trio é surpreendido por mais uma forma bizarra de William Birkin, que é eliminado com a explosão do trem de fuga. Claire, Sherry e Leon finalmente alcançam os arredores de Raccoon City, andando pelos trilhos de trem de fuga. Encorajada por Leon, Claire parte sozinha em busca de Chris. A bizarra família Ashford, 1998. Em dezembro de 1998, ainda buscando pelo seu irmão, Claire Redfield invade o laboratório da Umbrella em Paris, mas acaba sendo capturada e enviada para a ilha de Rockford, da propriedade da família Ashford. Depois de permanecer desacordada em sua cela, Claire desperta surpreendida por explosões e estrondos. Ela é surpreendida por Rodrigo Juan Raval, responsável por sua captura, que a liberta e diz que ela pode fugir. Ao deixar sua cela, Claire chega a um cemitério e é atacada pelos mesmos zumbis que atacaram em Raccoon City. Fugindo das criaturas, ela encontra Steve Burnside, um prisioneiro que também havia sobrevivido ao ataque na ilha. Ele conta a Claire que os dois podem deixar a ilha usando um avião. Os dois se separam, pois Steve acredita que pode ser atrasado pela garota. Usando um computador que encontrou em uma das salas da prisão, Steve encontra dados sobre Chris Redfield no sistema e avisa Claire que seu irmão está sendo vigiado pela Umbrella há meses. Ela usa o mesmo terminal para entrar em contato com Leon e enviar as coordenadas do local para que Chris pudesse vir resgatá-la. Em uma suntuosa mansão, Claire encontra Alfred Ashford, o comandante da ilha e descendente de Edward Ashford, um dos fundadores da Umbrella. Irado com o ataque que destruiu sua ilha e disparou o T-Vírus pelo local, ele tenta atirar em Claire e a acusa de ser a responsável. Após esse encontro, inicia-se um jogo de gato e rato entre Claire e Alfred, que tenta eliminá-la a qualquer custo. Ele libera o Mother's Night para atacá-la, mas ela é salva por Steve. Claire e Steve seguem juntos pela ilha e são surpreendidos por um zumbi que ataca os dois. O garoto fica sem ação ao reconhecer a criatura, que é seu próprio pai. Os gritos de Claire, que estava prestes a ser atacada, despertam o garoto, que atira contra a criatura. Steve então conta a Claire a trágica história da sua família. Ele e o pai haviam sido presos em Rockford por tentar vender informações da Umbrella para empresas rivais, e até mesmo a mãe do garoto tornara-se uma vítima da empresa sendo assassinada. A dupla se separa novamente e Claire encontra uma mansão privativa passando por uma passagem secreta. Lá, ela presencia um dos surtos de personalidade de Alfred, vestido e falando como se fosse sua irmã gêmea, a Alexia Ashford. Sem presenciar toda a cena, Claire acredita que os dois gêmeos estariam no cômodo conversando, falando sobre o renascimento da família Ashford e da eliminação daqueles que se opusessem. Retornando à mansão onde foi atacada por Alfred, Claire encontra-se com Albert Wesker. Ele revela ser o responsável pelo ataque da ilha e agride Claire. Felizmente, ele é interrompido por um contato no rádio e a deixa. Na mansão privativa, Claire é surpreendida por Alfred novamente, transvestido como Alexia, mas Steve aparece e a defende, atirando contra Alfred, que foge passando por uma passagem secreta. A dupla segue a falsa Alexia e chega a um quarto onde encontra uma peruca loira e um vestido manchado de sangue. Eles perguntam de quem seriam aqueles objetos e são novamente surpreendidos por Alfred. Steve luta contra ele, desarmando-o. De relance, Alfred vê o reflexo de seu rosto maquiado em um reflexo e foge completamente perturbado. Só então Claire e Steve finalmente percebem que a mulher que encontraram antes se tratava de Alfred transvestido. O alarme de sistema de autodestruição do local soa e a dupla se dirige ao aeroporto do complexo o mais rápido possível. Determinado a impedir a fuga de Claire e Steve, Alfred apela para um Tyrant 103, que persegue os dois até a aeronave. Após a batalha contra o monstro, Claire retorna para a cockpit e o avião decola com sucesso. Pensando que tudo estava acabado, Claire e Steve descansam na cabine. Porém, o piloto automático da aeronave é acionado à distância por Alfred, mudando totalmente as coordenadas da viagem e enviando os dois para a Antártida. Perdendo a altitude, a aeronave faz um pouso forçado, chocando-se contra uma das construções do local. Sem ferimentos, Claire e Steve deixam o avião e seguem para explorar a nova área. Mais um dos complexos da Umbrella espalhado pelo mundo, né? Steve logo descobre a existência de uma base australiana a 7 milhas de onde estão. Para alcançar tais instalações, eles pretendem utilizar uma escavadeira que os tiraria de dentro do complexo da Umbrella. Os dois acabam sendo surpreendidos por Alfred novamente, atacando e ameaçando atirar em Claire. Em um novo conflito com Steve, Alfred sai baleado e cai a uma grande altura. Ao ouvir os gritos do filho ferido, Alexander Ashford
Transformada em um monstro por experimentos realizados anos atrás de sua própria filha, Alexia se solta do calabouço onde era mantido. Alexander alcança a área externa e ataca Claire e Steve, mas é derrotado pela garota. A dupla então se dirige a um carro de neve para partir, mas são surpreendidos por dois estranhos tentáculos enviados por ninguém menos que a verdadeira Alexia. Mesmo ferido, Alfred se dirigiu até a sala onde sua irmã era mantida em sono criogênico e a libertou. Com o irmão morrendo em seu colo, ela atacou Claire e Steve e os impede de deixar o complexo da Umbrella na Antártida. Claire é aprisionada em uma espécie de casulo por Alexia em uma réplica da mansão de Arklay. Chris finalmente consegue encontrar sua irmã e salvá-la. Os dois partem por tentar procurar Steve, mas são impedidos por Alexia e forçados a seguir esses caminhos separados. Investigando a mansão, Claire finalmente encontra Steve em uma prisão. O rapaz estava preso, amarrado e por um grande machado. Sem ter como soltá-lo, Claire apenas ouve o que ele tem a dizer. Alexia conduzirá a Steve o mesmo experimento feito em seu filho Alexander Ashford. Em seguida, ele se transforma em um enorme monstro e parte para atacar Claire. A garota se vê perdida quando Alexia contribui na perseguição, prendendo-a com um tentáculo. Por um breve momento, Steve parece ter recobrado a consciência e defende Claire do tentáculo de Alexia com um machado que portava. Infelizmente, a vilã contra-atacou, ferindo-o gravemente. À beira da morte, só restou a Steve a declarar seus sentimentos por Claire antes de partir. Claire é encontrada por Chris e retirada da cela onde Steve morrerá. Os dois partem para deixar o complexo, mas são impedidos novamente por Alexia, que sofre mutações e apresenta 3 formas diferentes. O golpe final na vilã é dado com a Linear Launcher, arma projetada pelo próprio pai da Alexia, Alexander Ashford. Pouco antes de deixar definitivamente o complexo, Claire e Chris são surpreendidos por Wesker. Os dois travam uma luta rápida, mas apesar de superioridade física de Wesker, Claire e Chris conseguem escapar graças ao começo da explosão do complexo da pesquisa. Ativismo e o incidente em Harvardville, 2005. Ainda em 1998, Claire Redfield uniu-se à organização não-governamental Terra Save, responsável por ajudar pessoas vítimas do bioterrorismo ou que sofreram a ação das indústrias farmacêuticas. Em 2005, as relações da Terra Save com a Will Pharma Corporation se tornam tensas, após a ONG acusar a Will Pharma de conduzir experimentos ilegais com humanos na Índia. As atenções da ONG se voltam para o recém-construído centro de pesquisa da Will Pharma localizado em Harvardville. Temendo que um novo incidente como o de Raccoon City ocorresse, membros da corporação resolvem fazer um protesto no aeroporto da cidade para confrontar o senador Ron Davis, um dos maiores defensores da instalação da Will Pharma na cidade. Em 14 de novembro, o mesmo dia do protesto programado pela Terra Save, Claire chega de viagem no aeroporto de Harvardville. Lá, ela é recepcionada por Honey Kaula e sua tia. Inesperadamente, durante a passagem do senador pelo aeroporto, um zumbi ataca um dos seguranças políticos. Rapidamente, o T-vírus se espalha pelo aeroporto, causando um caos. Em meio da confusão, Claire vê Kurt Miller, um membro que foi afastado da Terra Save no local. O aeroporto é lacrado e o CRT é enviado ao local para resgatar os sobreviventes. Com o incidente, o governo sanciona o uso da vacina contra o T-vírus, produzida pela Will Pharma. A equipe do CRT entra no aeroporto atuando ao lado de Leon Kennedy, agora como um agente do governo norte-americano. Quando Claire, Ron Davis e Honey são encontrados na sala do aeroporto, a moça reencontra seu parceiro de sobrevivência de Raccoon City. Com a ajuda de Leon e Angela Miller, o grupo consegue sair do aeroporto a salvo. Após o resgate, Claire sofre um grande baque ao ouvir de Leon que os incidentes relacionados a Will Pharma na Índia, na verdade, foram causados por um acidente bioterrorista e que, na verdade, os testes conduzidos pela Will Pharma consistiam do uso de uma vacina contra o T-vírus para salvar as vítimas. Claire acaba se sentindo culpada por ter se oposto fortemente à empresa. Em um segundo ataque, os caminhões contendo as vacinas da Will Pharma são incendiados. Leon descobre através de Ingrid Hannigan que um terrorista está por trás de tudo e que ele exige o governo americano revele seu envolvimento na Umbrella e o incidente em Raccoon City ou irá espalhar o T-vírus pelo país. Acreditando que a vacina contra o T-vírus teria reduzido o número de vítimas no incidente no aeroporto se a Terra Save não tivesse protestado contra a Will Pharma, a culpa o consome. Ao saber que após o ataque, Frederick Downey vai ao centro de pesquisa da Will Pharma a fim de cercar se houve alguma tentativa de roubo de dados, ela se oferece para ajudá-lo.
Nos escritórios da Will Pharma, Frederick Downey revela a Claire que a empresa possui uma amostra do G-Vírus para desenvolvimento de uma vacina. Por terem recorrido ao mercado negro para obter a amostra, Frederick afirma que tal assunto é um grande segredo, principalmente para o governo. Claire toma a iniciativa de ligar e contar a história para Leon e Downey não faz muito esforço para contê-la. Pouco depois, ele deixa a sala onde estavam, alegando um problema no servidor. Enquanto está ao celular com Leon, Claire recebe uma ligação de Downey. Ele diz ter ido à área de nível de segurança 4 após ter avistado um suspeito no local. Downey pede a Claire que deixe o centro de pesquisa o mais rápido possível, pois uma bomba relógio foi ativada e irá explodir o prédio. Antes que Frederick diga algo mais, a ligação cai. Pouco antes de uma explosão atingir o local, Claire avista Curtis Miller saindo do local 4 carregando uma maleta. Claire não sofre ferimentos graves, apenas um corte na perna. Logo ela é encontrada por Leon, que a caminha para uma das saídas do local, mas ao invés de deixar o complexo, Claire segue para uma sala de controle. Lá, ela descobre que os setores do complexo foram submergidos em um fosso, para evitar que o vírus chegue ao exterior. Ele tenta impedir um estrago maior, reduzindo a pressão interna. Enquanto isso, Leon e Angela travam uma batalha contra Curtis Miller, que se infectou com o G-Vírus. Ainda na sala de controle, Claire descobre que o circuito interno de câmera do complexo gravou todo o incidente. Ao deixar o prédio da Will Pharma, Claire encontra o senador Ron Davis, que pergunta por Downey, e Claire diz que acha que o pesquisador foi morto por um incidente. Ela acusa o senador de estar envolvido ao ataque bioterrorista por ser um grande acionista da Will Pharma e ter pedido dinheiro na época em que a TerraSave acusou a empresa de conduzir atividades ilegais. Com um incidente biológico, haveria a oportunidade perfeita para usar a vacina da Will Pharma, melhorando a imagem da empresa e valorizando as ações do mercado. Davis não nega ser acionista da empresa, mas diz que jamais apoiaria um ataque bioterrorista. Leon então descobre toda a verdade. O incidente foi causado pelo próprio Downey, usando Curtis Miller. O objetivo era demonstrar ao mundo os benefícios da Will Pharma. Ele havia feito um acordo com o General Grande, um ditador que usava o bioterrorismo em confrontos políticos. Downey vendeu o T-vírus e a vacina ao ditador e dessa forma somente ele teria em mãos o vírus e sua cura, o que melhoraria e muito suas margens de negociação e lucro no mercado negro. O pesquisador também usou Curtis para demonstrar ao General Grande o potencial do G-Vírus. Sabendo de toda a verdade, Claire, Leon e Angela vão ao encontro de Frederick Downey e o prendem. Investigação sobre Penastan e os Mad Dogs, 2006. Em 2006, 6 anos depois da Guerra Civil de Penastan, a guerra chegou ao fim com os insurgentes depondo suas armas. Grande parte do país está em ruínas e os refugiados dependem da ONU e da TerraSave para fornecer comida e abrigo. Claire se aventura na cidade para inspecionar um dos acampamentos e encontra um jovem paraplégico e mudo. Ele fornece a Claire um desenho do que viu em 2000, massas de pessoas comendo umas às outras. Ela fica perturbada com a imagem e a reconhece como evidência do uso do T-vírus ou outras armas biológicas semelhantes. Após o ataque à Casa Branca, Claire chega para seu encontro agendado com o secretário da imprensa Spacer, apenas para ser informada de que ele está de licença, sem saber que foi morto no ataque. Ela então avista Leon, a quem ela confidencia sobre sua descoberta sobre o risco biológico no Penastan. Leon sai dizendo a ela para não fazer nada estúpido, apenas para Claire retaliar que o terno não funciona com ele. Voltando para o seu hotel em Washington DC, ela se encarrega de investigar o que aconteceu em Penastan. Revendo notícias e recortes de jornais, ela junta as informações em uma parede. Entre essas informações está a polêmica em torno da intervenção norte-americana, como alegações de que ela foi orquestrada simplesmente para intimidar os chineses. Seguindo em frente, ela começa a olhar para os homens que serviram apenas para descobrir que dos 7 Mad Dogs que voltaram para seus quartéis no Texas, 5 cometeram suicídios. Ela então continua sua investigação sobre o possível uso de armas biológicas na Guerra Civil Penastan. Ela sai para fazer algumas perguntas a um dos veteranos restantes, apenas para descobrir que ele também cometeu suicídio. Ao encontrar um bilhete suicida deixado pelo soldado, ela chama a polícia e conclui que todos foram infectados. Claire chega à Casa Branca mais uma vez para perguntar ao secretário de defesa Wilson sobre seu envolvimento no uso de armas biológicas, mas é ignorada. Quando ela retorna ao hotel, ela é emboscada por agentes do Serviço Secreto Americano e é sequestrada.
Claire acorda amarrada a uma cadeira presa sob a instalação de pesquisa secreta localizada abaixo da base área de Endors, onde eles estavam conduzindo pesquisa para se criar super soldados projetados a partir do vírus. Interrogado por Wilson, ele tenta subornar o silêncio dela com uma doação de caridade para a missão do Terra Save no Penastan, mas ela rejeita. Ele oferece o PTSD do soldado morto como uma razão pela qual as autoridades não incomodariam em investigá-lo e que ele poderia simplesmente mandar matá-la de outra forma. Acreditando ter vencido de qualquer maneira, Wilson revela seu verdadeiro plano a ela. Ao declarar a China um estado desonesto, seria o interesse do Penastan para a continuação da presença americana. Para protegê-lo da China, os militares do Penamistão receberiam armas biológicas na forma de centenas de super soldados, cada um efetivamente escravizado por sua dependência de doses regulares de um medicamento antirretroviral, que só ele pode fornecer e que o Penamistão terá de fazer pedidos constantes, pois tomando muito rico no processo. Claire chama atenção para a insanidade de seu plano. Jason chega à instalação em um nível superior e é imediatamente reconhecido por Claire como o último membro dos Mad Dogs. Após a mutação de Jason, o supercomputador da instalação determina que um risco biológico ocorreu e começa a despesar os soldados inconscientes em um tanque de ácido altamente corrosivos e também coloca Claire em risco, que atingiu seu andar e tem que escalar para sua segurança. Quando Leon a vê, ela opta por salvar Claire ao invés de continuar perseguindo Jason. Usando a instalação a seu favor, ela assume o controle dos guindastes da instalação e tenta jogar o Jason no ácido abaixo. Suas tentativas falharam, no entanto, quando Jason lançou um protótipo para a sala de controle e quase a esmagou. Leon consegue matar Jason e os dois conseguem sair da instalação. No final da tarde, Claire encontra Leon do lado de fora da Casa Branca. Claire pede a Leon que a entregue o chip para que ela possa entregá-lo à imprensa. No entanto, Leon se recusa por causa do que Jason disse sobre sua vontade de espalhar o terror nas pessoas. Claire fica desapontada com a decisão dele, comentando que a roupa não combina com ele e vai embora. Tema o que você se tornou. 2011. Em 2011, tudo parecia correr dentro da normalidade para Claire Redfield. Seu trabalho na Terra Save começava a dar frutos, com a ONG crescendo e dando assistência cada vez mais a vítimas de bioterrorismo. E ela começava a se tornar uma pessoa mais acostumada a lidar com esses perigos, ficando inclusive mais dura e, de certo modo, até insensível. Mas durante uma festa na própria Terra Save, onde sua amiga de longa data, Moira Burton, iniciaria seus trabalhos para a ONG, tudo começou a descambar novamente. Logo após conversar com Neil Fisher, um dos membros da Terra Save, e comentar com ele a respeito de problemas em Washington que poderiam envolver um novo vírus e até mesmo a Tricell, as luzes foram repentinamente cortadas e homens mascarados e fortemente armados invadiram o local, levando Claire, Moira e diversos outros membros da Terra Save para um local desconhecido. Claire, que foi injetada com uma substância desconhecida, acorda em uma prisão, onde logo encontra Moira e começa a procurar não apenas por uma saída do local, mas também por respostas. Logo, elas encontram com Gina, outra ativista da Terra Save que foi parar no local. Gravemente ferida, ela morre nos braços de Claire, que logo percebe que os perigos do lugar vão muito além das criaturas insanas que ela e Moira encontraram por lá. Uma voz vinda do sistema de vigilância da prisão fala com elas, e faz com que um novo pesadelo se inicie na sua vida. Depois de explorarem todo o local, Claire e Moira conseguem sair da prisão, mas logo são surpreendidos novamente pela voz misteriosa, que se auto-intitula a Supervisora, e diz para as garotas seguirem para um local chamado Osric, onde a vida começa. Seguindo em frente, ambas chegam à torre de rádio, onde tentam enviar um pedido de socorro. Claire sobe na torre para ligar o transformador, enquanto Moira tenta contactar alguém. Lá em cima, Claire descobre que está em uma ilha isolada. Sem escolha, elas seguem para o Essex, onde encontram outros membros da Terra Save, Gabriel Chaves e Pedro Fernandes, que também possuem os enigmáticos braceletes e procuram uma saída da ilha. A supervisora então volta a entrar em contato e revela que todos ali estão infectados com um vírus especial, e ainda afirma que todos ali irão morrer, mas que um deles ainda pode morrer de um jeito bom. Após a conversa, Gabe guia Claire e Moira até um helicóptero abandonado e pede para que as garotas procurem por ferramentas para que ele possa consertá-lo. Com a ajuda de Pedro, as tais ferramentas são encontradas, mas quando são entregues a Gabe, uma sirene começa a tocar, atraindo todas as criaturas na direção deles. Enquanto Gabe tenta consertar o helicóptero,
Claire, Moira e Pedro seguem para a cabana para desligar a tal sirene. Feito isso, eles se veem cercados por Afflicted e precisam lutar para sobreviver. Pedro se desespera e acaba ativando o vírus, revelando assim o seu funcionamento, e já transformado ataca as garotas com sua furadeira, as forçando a lutar por suas próprias vidas. Após uma luta complicada, Neil surge na parte de cima da cabana e desce uma escada para Claire e Moira. Juntos, eles seguem para um portão que bloqueia os violentos Afflicteds. Claire então decide seguir para a grande torre presente no centro da ilha, que de acordo com Pedro, é o local de onde é emitido o sinal dos braceletes. No caminho, Neil fica para trás enfrentando alguns Afflicteds, e Claire e Moira seguem sozinhas, até que encontram com Natália Corda. Chegando na parte da frente da torre, Claire, Moira e Natália escutam um barulho de helicóptero e logo observam Gabe sobrevivendo no local. Quando todos acreditam que o pesadelo tinha acabado, a supervisora, que tinha controle total do helicóptero, faz ele cair, matando o Gabe. Durante a confusão, Natália desaparece. Claire encontra um bilhete de Neil mandando elas seguirem para a torre. Quando finalmente chegam na torre, Moira comenta com Claire ter achado estranho o fato de bracelete de Neil não mudar de cor naquela situação. Claire se nega a acreditar nas palavras da amiga e segue determinada a confrontar a supervisora sobre o paradeiro de Neil e Natália. Mas não demora para perceber de que Moira estava certa ao encontrar a pasta carregada por Neil durante a festa da Terra Save, que continha o nome de todos os candidatos para o experimento da supervisora. Logo em seguida, em uma das câmeras, ela assiste uma conversa onde Neil é infectado com uroboros e suas reais intenções são reveladas. Neil pretendia reviver a FBC, a primeira organização bioterrorista a ser criada, mas que devido ao seu envolvimento de seu líder, Morgan Lansdale, com a organização do Segundo Velto durante o Pânico da Terra Grigia, que aconteceu em 2004, ele acabou fechando. Claire fica muito abalada em descobrir que Neil havia vendido os membros da Terra Save para o experimento da supervisora, e saindo do local, ele avista um elevador chegando e segue até ele. Chegando lá, Neil sai abruptamente dele e acaba sofrendo uma mutação devido ao vírus do Ouroboros em seu corpo, se tornando uma criatura com músculos enormes. Após confrontá-lo, Claire e Moira seguem para o elevador, mas durante a subida, Neil o invade atacando Moira. Sem escolha, Claire começa a esfaqueá-lo até que todos caem do elevador. Neil cai sobre Claire, a deixando impotente. Moira, mesmo tendo medo de usar suas armas devido ao acidente envolvendo sua irmã Polly, se arrasta até a arma de sua amiga e atira em Neil, acabando com o monstro. Feito isso, as duas retornam sua subida até o topo da torre, onde finalmente ficam cara a cara com a supervisora, que revela ser Alex Wesker. Após uma pequena conversa, Alex tira em sua própria cabeça, deixando as garotas mais confusas do que estavam antes. Em seguida, a autodestruição do laboratório é ativada e faz com que as garotas tenham que correr dali contra o tempo para saírem vivas. Quando estavam prestes a sair por uma fenda na parede, destroços caem em direção a elas, mas Moira se sacrifica por Claire, ficando presa entre os entulhos. Antes de desmaiar, Moira pede para Claire sair dali sem olhar para trás e forçando pular no mar, onde seria resgatada posteriormente. Já em um hospital, Claire se encontra muito fraca e debilitada, enquanto Barry Burton pergunta sobre sua filha. Claire enche os olhos de lágrimas ao ter que dizer que não conseguiu salvá-la. Enquanto Claire se recuperava, Barry procurou por pistas que o levassem até a ilha, na esperança de encontrá-la com vida. Chegando lá em um helicóptero, Claire se surpreende em encontrar Moira com vida, junto da pequena Natália e seu pai. Enquanto Barry enfrenta uma versão transformada de Alex Wesker, Claire o auxilia do helicóptero atirando com um rifle e em seguida eliminando Alex com um lança-foguetes. Quando finalmente tudo aquilo chegou ao fim, a relação de Claire com a família Burton ficou ainda mais forte. Incidente Sonido de Tortuga, 2014. Em 2014, Claire Redfield e Terra Save foram enviados à Ilha Sonido de Tortuga para investigar após relatos de uma possível atividade comum relacionada a BOW. Enquanto estavam na cidade de Conejo, a vizinha ilha da Zanária, ela descobriu um peixe fortemente mutante e começou a fotografá-lo com seu telefone antes de enviá-lo para sua parceira Inês Diaco. No entanto, logo após isso ser feito, o peixe de repente ganha vida, forçando a Claire a esfaqueá-lo com sua faca de combate. Outras investigações levaram a Claire a documentos históricos na biblioteca da cidade de Conejo, que revelaram que o fundador da Umbrella, Oswald Spencer, comprou uma antiga base militar dos Estados Unidos na ilha do final dos anos 90.
Incapaz de entrar em contato com Inês, Claire imediatamente contatou Chris e a BSAA para obter suporte. Embora Chris não pudesse chegar devido estar em outra missão, ele enviou sua equipe de agentes sul-americanos da BSAA, liderado por Parker e Luciane, para resgatar Inês. Ao chegar na ilha, Claire e Parker se encontraram com Takeru Tominaga, Mayu, Laura Bercy e Julie, sobreviventes do ataque de zumbis à equipe do programa TV Idol Survival, além da amiga Marilu Babou. Diante do ataque de pinça por um dos novos BOWS, Sheriff Damon e Morio, Claire levou Takeru e as outras para um local seguro, entre aspas, designado na ilha através da inteligência de Parker. Este local, uma instalação aparentemente abandonada, deu lugar aos restos de uma primeira instalação de pesquisa estabelecida por Alex Wesker, após a pesquisa inicial de Spencer sobre a imortalidade. O caos logo investigava. Claire testemunhou Inês morrer nas mãos de um caçador antes de se encontrar com um dos associados mais próximos de Alex, Dirk Miller, o criador do projeto Jindu da ilha para o desenvolvimento da BOW. Enquanto Claire corria para prender Miller, ela foi interceptada por Julie, revelando ser uma agente dupla da corporação Shenyang Pharmaceutical, que usava Miller para obter o vírus final desenvolvido por meio do projeto Jindu. Julie começou a desarmar e agredir brutalmente Claire, deixando-a inconsciente antes de planejar torturá-la. Depois que os planos de Julie foram frustrados pela zombificada Laura, horas depois, Claire acordou e escoltou os sobreviventes de volta à superfície enquanto Julie sofreu uma mutação usando um novo vírus. Ela foi brevemente apreendida por 2 mercenários Shenyang antes de usar o pânico resultante da forma monstruosa de Julie para escapar para o barco da equipe de ataque e obter armas. Apesar de estar gravemente ferida, Claire finalmente foi capaz de incapacitar Julie por meio de um ataque de lança-foguetes com a ajuda de Takeru e Morio, que estava agindo como uma das suas memórias humanas de seu irmão mais velho, de Marilu. Ela foi evacuada da ilha em um helicóptero da BCAA com Parker e Marilu após se despedir de Tominaga e Mayu, que acabaram sendo eliminados por Julie. Algumas semanas depois dos eventos, Claire relatou sobre sua descoberta sobre o incidente a Chris, na esperança que o sonho de Tortuga algum dia possa se recuperar da tragédia que enfrentaram. Esse foi mais um vídeo no canal Loucos por História, a história de Claire Redfield, uma das protagonistas da franquia Resident Evil, a menina meiga que se tornou uma guerreira, uma soldada impressionante, incrível, que merece todo o nosso respeito, beleza? Espero que vocês tenham gostado, peço que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, tamo junto sempre, forte abraço, valeu, falou!